A gente está de volta com a doutora Denise aqui, cirurgiã pediátrica, né? A gente está falando de hidrocele, problema que acomete as crianças, tá? Muito mais comum do que a gente imagina. Inclusive, a gente está preparando aí um programa, né, doutora, para falar principalmente dessa questão do pré-operatório em crianças. Como você mesmo disse, as crianças não colaboram ali naquele momento da cirurgia, né? Já tem o nervosismo da mãe, do papai, e aí por isso que as crianças precisam ser anestesiadas geral, né? E aí acaba sendo um problema para a família. Faço ou não faço cirurgia? Sempre escuta isso, né, doutora? Sim. Olha, a gente vai falar no próximo programa, né, algumas orientações, como a família se comportar diante de uma criança que vai precisar de uma cirurgia, tanto eletiva, que é aquela programada, como também nos casos de urgência. E é interessante que a gente estava falando aí a gente já volta no assunto, né? A gente está falando daquela criança que nasceu com água, líquido no testículo, né? A mãe já percebe ali nos primeiros dias de nascido, né? Nos primeiros meses, que tem algo de diferente ali no saco escrotal, no testículo, e é bem isso, a olho nu você consegue detectar, né? A gente viu que é silencioso também, que não tem dor, porém tem aí um asteriscozinho, né? Uma observação. Se ele tiver um trauma ali, vai ser ruim. Sim. Uma vez que fica aumentado de tamanho, fica um volume bem maior do que o normal, o risco também de sofrer um traumatismo é maior. Porque menino, eles brincam muito, pulam muito, às vezes jogam bola, e se você tem a região escrotal aumentada de tamanho, isso facilita para que ocorra algum trauma. Acontecendo o trauma, pode ter sangramento, né? Pode formar um hematoma, infeccionar. Então, existe a indicação para fazer a cirurgia justamente para evitar uma situação mais emergencial, tá? As mães podem ficar tranquilas que não tem relação com a fertilidade, com ter filhos ou risco de desenvolver câncer na idade adulta, não tem nada a ver. É mais por uma questão assim de cuidado mesmo e para evitar também que esse canal onde passa o líquido, quem tem uma hidrocele tem o canal aberto, precisa fechar, porque ele pode aumentar também. Quando a gente fala, né, e aí é muito popular a gente falar isso, a gente vê as pessoas falando, fulano é rendido e tal. Essa pessoa que tem esse problema na fase adulta, é porque ele teve esse problema na infância e não foi curado, ou isso não tem nada a ver, essa relação? Depende muito, porque esse de caso adulto... para caso, né? Porque se uma criança tem hidrocele e não faz a cirurgia, ela chega até a idade adulta. O que é comum no adulto mesmo é ele sofrer um trauma na região testicular e desse trauma resultar depois esse acúmulo de líquido. E também a gente ouve falar, né, a pessoa é rendida, geralmente está relacionado com esse aumento de volume na região escrotal, que tanto pode ser a hidrocele, como também pode ser hérnia. Que é muito mais comum a gente escutar, né? E quando vai ter esse diagnóstico, e por isso da importância de ter o diagnóstico correto, é para justamente saber que tipo de tratamento, se vai ter uma cirurgia ali, vai ser feita, né? Sim. A hidrocele, como eu disse, é uma patologia, uma doença que não precisa fazer cirurgia tão rápido. A gente pode se programar, né? Pode ser daqui a um mês, um ano, não tem problema. E é preciso fazer o diagnóstico diferencial com a hérnia, né, que eu já falei anteriormente. A hérnia inguinal, essa sim, ela tem a indicação de fazer a cirurgia. Não pode demorar muito para evitar outras complicações, diferente da hidrocele. A hidrocele, você pode sofrer um trauma ali, né, que é um acidente. Agora, a diferença com a hérnia é que a hérnia pode acontecer o estrangulamento, que é quando passa algum órgão abdominal, entra ali para a região do saquinho, né? Pode ser uma alça, pode ser uma gordurinha que a gente tem dentro do abdômen, que é chamado epíplon, e fica preso ali, vai sofrendo compressão e começa a entrar em sofrimento, porque não chega mais a irrigação, tá? E é interessante que a gente está falando aqui dessa doença que acomete os meninos, mas tem algo que se assemelha, né, a essa hidrocele no órgão genital ali da menina ou nas meninas? É bem raro, mas tem.
A menina, ela pode ter a hérnia inguinal, mas ela, muito raramente, ela também pode desenvolver um líquidozinho que é bem semelhante à hidrocele. Aí já tem um outro nome científico, né? Mas ela pode, em alguns casos raros, ter também esse acúmulo de líquido, mas é bem mais raro na menina. Ou seja, a vagina fica um pouco mais inchadinha, cheia de líquido na região, isso também é observado a olho nu? Sim, na menina fica um pouquinho mais acima dos grandes lábios, tá? Bem assim na dobrinha da região inguinal, aí a mãe percebe um aumento. Só que esse aumento, ele é perceptível mais quando a menina fica em pé. Muitas vezes a mãe vai com a queixa, aí chega no pediatra, a criança deita e desaparece. Aí às vezes o médico examina e olha, não vejo nada, né? Então, mas aí tem a diferença, que o cirurgião pediátrico, ele vai saber, mesmo com a criança deitada, ele vai saber se ela tem ou não. E acho que no caso das meninas é até um pouco mais difícil, porque daí se a menina também for gordinha, não, é porque é gordinha, né? E aí acaba passando despercebido, né? Essa doença das meninas, já que não é tão comum. Não é tão comum. Só que assim, as mães, elas prestam muita atenção nas crianças. Então, quando uma mãe chega e fala, olha, eu vi, tinha um carocinho aqui, sabe? Assim, pode acreditar. É difícil que uma mãe não observe bem, ou se ela chegar e falar, pode ter certeza. A primeira coisa que a gente tem que fazer é acreditar no que a mãe fala, né? Geralmente fala, né, que o primeiro diagnóstico é o da mãe. Isso. Ela vai no médico só para confirmar aquilo que ela já sabe, né? As mães, elas cuidam bem, geralmente elas são muito atentas a tudo que acontece com as crianças. Então, elas acompanham o banho, aí elas observam, olha, tá mais alto desse lado, eu observei isso, tá? E, aliás, tem muitas que observam até demais, até exageram, né? Aí tem uma gordurinha mais, principalmente na região perto do umbigo. Esse lado aqui tá mais alto. Aí tudo bem, a gente olha, observa, examina e orienta. Mas normalmente as mães percebem sim, viu, Raniera? Mesmo sendo menina. Eu imagino que nesse momento, é justamente no momento ali do banho, né? No momento de estar perto da criança, aquele momento mãe e filho, que é onde a mãe precisa, né, observar tudo. É pegar mesmo, pegar no dedinho, pegar aqui na região do pescoço, né, na barriguinha, ver se tem alguma situação ali adversa e procurar sempre o médico. Não é ir lá no médico, que a gente estava falando nos outros programas, por conta às vezes de uma simples febrinha, e o menino já está quente, já vou levar ele no médico. Às vezes nem espera ali aquelas 24 horas, né, já quer superlotar as unidades de saúde. Tem que ter essa observação e procurar o médico quando for preciso, né, doutora? Sim. Agora, normalmente as mães fazem essa observação, principalmente nas crianças menores que têm mais essa necessidade do cuidado materno mesmo. Então elas observam, elas ficam bastante atentas e é importante sim essa observação e procurar o atendimento médico, porque nós estamos aqui para esclarecer, não só para fazer uma cirurgia, não só para tratar e resolver aquele problema ali emergencial. Então existe o ambulatório, consultório, as mães que têm alguma dúvida, é sempre bom procurar um profissional para esclarecer. Parece que o médico quer se livrar logo fazendo uma cirurgia, né? E essa não é a intenção de vocês médicos. A intenção é realmente levar a conscientização, né? Dizer que isso ali pode acontecer outras vezes, que é para a mãezinha ficar em alerta com relação a isso. Que parece que a cirurgia é a última opção e é para se livrar e acabou. Não, a gente tem muito cuidado na hora de fazer essa indicação cirúrgica, né? Porque eu sempre explico para as mães, a gente pesa quais são os riscos do procedimento e quais são os benefícios. Então, os benefícios, eles têm que ser maiores, porque se trouxer mais riscos para a saúde do paciente, então a cirurgia é contraindicada.
Bom, olha, mais uma vez, obrigado, doutora, por esse bate-papo, sempre muito bem explicativo. Próximo programa, tenho certeza que a gente vai falar de coisa boa. Inclusive, a gente está preparando aqui um programa falando do pré-operatório, que é muito importante também, né, doutora? Sim, esse preparo. E a gente vai falar desse preparo num próximo programa, é só você ficar aguardando. Inclusive, as redes sociais da doutora estão aparecendo aqui no seu vídeo. Se ficou alguma dúvida com relação a esse tema, pode entrar em contato que a gente sempre fica muito feliz. Doutora, obrigado mais uma vez. Olha, esse bate-papo vai ficando por aqui, né? Eu tenho certeza que você gostou. Se ficou alguma dúvida, você pode entrar em contato pelas redes sociais que estão aparecendo aqui no rodapé do seu vídeo, viu? Manda mensagem lá, a doutora está sempre presente também nas redes sociais. Já está preparando um programinha aí para a gente falar desse preparo da cirurgia, que também é muito importante. As mães têm muitas dúvidas com relação a isso, né, doutora? Sim, vamos falar bastante sobre isso. Obrigado, bom dia. Bom dia. A gente fica por aqui, amanhã a gente está de volta com mais um programa. Até lá.